Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início, então, ao quarto seminário da Brasilidade. O tema dessa tarde é infraestrutura de transporte. Eu queria convidar para a mesa o professor Ostílio Raton Xavier, professor do Programa de Engenharia de Transporte da COP, do UFRJ. Boa tarde. Vitor Mihesse, membro e fundador da Casa Fluminense, e Severino Rezende Filho, da Divisão Especializada em Transportes do Clube de Engenharia. Bom, a minha formação é engenheiro civil com aplicação de transporte. Foi uma invenção aí no ano que eu me formei, eu estudei na PUC. Então nós tínhamos que cumprir o currículo básico do CREA para engenheiro civil, e aí tivemos no quinto ano, além das cadeiras do currículo básico, cadeiras voltadas para sistemas de transporte. E foi no momento em que começou a surgir com intensidade, por exemplo, no transporte rodoviário, as primeiras formulações de análise de capacidade operacional e aprimoramento de sistemas de sinalização e coisas do gênero. E eu tive uma cadeira chamada Engenharia de Transportes, que foi baseado num livro elaborado por um engenheiro americano, Rey, que era ferroviário. E esse livro, ele explicava como funcionavam os sistemas de transporte. E aquilo foi uma coisa muito rica. Então eu tive um semestre de engenharia de transporte propriamente dito, e essa mesma cadeira, no segundo semestre, ela foi voltada para análise econômica de investimentos em transportes em geral. E também vivia-se uma época, em termos de economia, de fundamentos assim keynesianos, entendeu? Então, análise de benefício-custo, coisas do gênero, que agora saiu de moda. Ninguém mais fala disso. Mas que, pelo que eu fiquei sabendo ao longo da minha vida, essas coisas que surgiram com muita intensidade, Keynes é da década de 30, mas isso ganhou uma força muito grande depois da Segunda Guerra Mundial e na reconstrução da Europa destruída pela guerra. E, obviamente, do Japão e tudo mais, né? E com aqueles fundos americanos lá de financiamento para a recuperação que os americanos precisavam do mercado mundial para restabelecer o crescimento da economia como um todo. Coisa que agora eles estão perdendo esse foco de novo. Já não estão mais muito interessados nisso. Bom, então, essa coisa chegou ao Brasil por volta da década de... final da década de 60, início da década de 70, quando instaurou-se o regime militar, e aqui se acreditava que a gente ia conseguir recursos externos de investimento para a infraestrutura e que isso faria através do Banco Mundial e tudo mais. E aí o Banco Mundial impôs que o país desenvolvesse um plano de transporte geral, que eles chamavam de Master Plan, e foi criado um organismo na área de transporte, da administração pública, que ficou com o nome de GEIPOT, que queria dizer Grupo Executivo de Integração de Políticas de Transporte. E esse GEIPOT, então, coordenou a elaboração desse Master Plan,
que foi contratado por firmas de consultoria internacionais, franceses, alemães, dinamarqueses, etc. E esse relatório só tinha uma versão escrita em inglês. E a que eu saiba, ele nunca foi traduzido. Mas foi um documento excepcional, assim, de consolidação de um programa de necessidades. E, a partir daí, engendrou-se um sistema de planejamento. Estou falando de transporte regional, transporte urbano. Isso aí, a gente podia dividir esse negócio aqui em duas etapas. Vamos falar primeiro do transporte regional, depois nós vamos falar do transporte urbano. Então, esse masterplan, ele focou principalmente o transporte rodoviário, secundariamente o ferroviário, e não abrangeu a região amazônica, onde o transporte fluvial era o mais relevante. Mas o governo, para atender às exigências do Banco Mundial de financiamento dos investimentos em infraestrutura, se obrigou a fazer planejamentos regionais, modais, que eram os planos diretores, e aí essas coisas vinham para aqueles elementos de investimento, aquelas vias mais, vamos dizer assim, expressivas, tinham que ser feitos estudos de viabilidade econômica, e depois dos estudos de viabilidade econômica se faziam projetos básicos, que imaginava-se, se acreditava que tinham um caráter construído executivo, mas não eram projetos básicos, muito bem elaborados, mas projetos básicos. E esses projetos básicos que eram os elementos de referência para as concorrências públicas para a construção das rodovias. Então, sem falar muito do que foi antes desse episódio, né, e pegando o Brasil a partir desse momento, que eu acho que é o mais salutar, e mais, vamos dizer assim, tangível, porque antes não havia planejamento significativo, eram governos que chegavam e adotavam uma política sem um fundamento conceitual, sem nada, né? Meramente político. Bom, aí o que se deu? As necessidades foram obrigando, por exemplo, no modo rodoviário, de se fazer pesquisas de tráfego, para poder definir e caracterizar melhor os fluxos e a qualidade dos fluxos em termos de natureza de veículos que trafegavam e tudo mais. E isso gerou uma interação de atividades dos órgãos estaduais e federais, gerando informações muito ricas. Então se faziam pesquisas volumétricas de tráfego, faziam-se pesquisas de origem e destino, e se caracterizava a natureza dos veículos para todas essas pesquisas. E, em termos de infraestrutura viária, o Brasil começou num processo de um crescimento muito acelerado de investimento na parte rodoviária. E na parte ferroviária, os planos diretores, eles resultaram numa formulação muito mais de erradicação de linhas e formulações de novos investimentos, dos quais foi pensado um investimento específico, que seria, sim, a espinha dorsal da retomada da construção ferroviária no Brasil, que foi a Ferrovia do Aço. O plano diretor ferroviário da região sudeste estabeleceu como premissa fundamental na época como desenvolver os principais eixos ferroviários, interligando
Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, que eram, vamos dizer, do ponto de vista estratégico, da visão do período militar, e também era a realidade objetiva naquele momento, é onde se concentrava 80% da riqueza nacional e, sei lá, 60% da população do país, pelo menos nessa região. E das etapas de implantação que resultaram desse plano diretor, uma nova ligação ferroviária saindo do ramal de São Paulo, na altura de Volta Redonda, até Belo Horizonte, seria aquilo que teria o retorno mais imediato e atenderia a uma pressão enorme de fluxo, principalmente numa primeira etapa de transporte de minério de ferro, mas prevendo-se também o desenvolvimento de transporte de produtos siderúrgicos e até mesmo de cimento, no eixo que sairia de um lugar chamado Itutinga, perto de São João del Rei, em direção a Brasília, passando numa região de formações calcárias que tinham condições de produzir um volume enorme de cimento para a demanda de toda essa região aí. Na época ainda não tinha havido a revolução tecnológica da agricultura, do cerrado, essas coisas, e ainda não havia uma demanda enorme para calcário de correção de pH de solo, para a produção agrícola. Então esse fluxo, esse plano diretor aí nem supunha que viesse a existir. Depois disso, com esse desenvolvimento da agricultura do cerrado, começaram a surgir planos específicos de criação de eixos ferroviários em direção ao escoamento da produção do cerrado, por meio ferroviário. Então houve um primeiro entendimento em parceria com o Japão, que passou a ser um grande consumidor de soja brasileiro e tal, para essa finalidade. E mais recentemente, a primeira grande ferrovia que se fez com essa finalidade foi a ferrovia Ferronorte, saindo do extremo de uma linha de bitola larga de São Paulo para adentrar o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e começar a escoar a produção do Centro-Oeste. E a outro grande investimento que surgiu foi a construção da ferrovia de Carajás, que tinha o mesmo viés da ferrovia do Aço, ou seja, era uma ferrovia para transporte de minério, fundamentalmente. E esses foram os grandes investimentos daquela época. E depois, mais recentemente, voltando a uma política sem planejamento nenhum, surgiu a Norte-Sul, que é mais o Sarney que queria botar uma ferrovia cruzando o Maranhão, Minas Gerais, sei lá por quê, e que agora tem um potencial enorme para transporte. E no governo Lula, a Transnordestina, que também, quem está mais no dia a dia, no companheiro deve saber melhor o que se pode esperar de fluxo para essa ferrovia. Bom, já o meio rodoviário, o crescimento, para vocês terem ideia do que aconteceu, quando eu era garoto, saindo do Rio de Janeiro, rodovia pavimentada, tinha a Rio-São Paulo, que tinha aqui na Baixada pista dupla e depois uma pista simples, que ia até chegando perto de São Paulo, onde novamente tinha nas imediações de São Paulo uma pista dupla. E indo para Minas, Bahia, etc., tinha uma rodovia, a Rio Petrópolis, né, que ia em pista simples, pista dupla na Baixada, na subida da Serra em pista simples, e depois um trecho até Areal pavimentado. Daí até a Bahia era tudo de terra, não havia nada, não havia coisa nenhuma.
Bom, com o advento desse programa veio o governo Juscelino, abriu estrada até chegar em Brasília, começou a pavimentar isso tudo, do Rio, de São Paulo até Brasília, abriu a Belém-Brasília interna, né? E depois do governo Juscelino veio o governo do Jânio, que foi episódico, não deu para fazer nada, e finalmente veio o Jango, que completou esse governo, mas mesmo assim fez algumas coisas impressionantes, como, por exemplo, construir a rodovia de Cuiabá a Porto Velho e pavimentar a Bahia inteira, do Rio de Janeiro a Salvador. Mais de 1.000 quilômetros de rodovia pavimentada nesse pequeno tempo. E aí, quando veio o Estado militar e adotou-se essas políticas com o financiamento do Banco Mundial, aí a coisa explodiu no setor rodoviário com uma intensidade enorme. E aí a nossa malha pavimentada cresceu muito e também foram feitas rodovias de penetração para ampliação do acesso a novos territórios. Eu, pessoalmente, trabalhei no projeto de uma rodovia saindo de Porto Velho para Manaus e projetei o trecho entre Porto Velho e Humaitá, no meio da selva. Era selva, não tinha nada. Mas os planejamentos da época imaginavam um desenvolvimento agrícola. Então nós fizemos coleta de solo para análise de fertilidade de solo e verificação do que se poderia cultivar nessa região. E os resultados foram péssimos. As terras não tinham fertilidade nenhuma. Mas para a tecnologia agrícola da época. Hoje é diferente. Então, por exemplo, na travessia do Rio Madeira, ali onde a gente projetou um ferryboat, hoje já está construída uma ponte. E a calha do rio ali tinha 800 metros de largura. Né? Bom, ao mesmo tempo eu também projetei estradas em Mato Grosso. Eu projetei uma rodovia de Cuiabá, antes de Cuiabá, cidadezinha antes de Cuiabá, aí a descida de serra, passando por Cuiabá até Cáceres. E a região também era de uma economia incipiente, hoje é uma coisa impressionante. Né? Na época que eu fui fazer o estudo de tráfego para dimensionar o pavimento dessa rodovia, os dados demográficos da cidade de Cuiabá eram catastróficos, porque a cidade estava em declínio absoluto. Então você não tinha condições de fazer uma projeção do crescimento nem econômico, nem populacional para estimar o tráfego, para saber que estrutura de pavimento se ia colocar nessa estrada. E hoje é um eixo rodoviário importantíssimo que escoa a produção agrícola de pontos como Sinop, que fica na margem do rio Teles Pires, no lugar onde eu fiz sondagens na época para o batalhão projetar uma ponte de madeira. Estou falando de 1969, 68, só para vocês terem ideia. Né? Não tinha Vivalma nesse lugar. E hoje tem lá a cidade de Sinop, que é um dos maiores polos produtores de grão do país. E essa produção toda desce por via rodoviária, passando por Cuiabá e vai até a extremidade de uma ferrovia que eu também fui responsável de fazer alguma coisa, que é a Ferronorte. E nós fizemos um terminal, eu trabalhei até o terminal de Altaraguai, hoje ela avançou um pouco mais, e aí nós passamos a receber um fluxo rodoviário ali enorme de granéis, e depois criamos um contrafluxo de fertilizantes. Foram construídas 3 usinas de processamento de matéria-prima para fazer compostos, né, de fertilizantes. E
surgiu uma indústria para a produção de óleo vegetal e depois uma outra indústria para a produção de biodiesel. Tudo no entorno desse terminal. Essa ferrovia, por sua vez, para ser viável, ela dependia da capacitação do Porto de Santos para granéis agrícolas. Só um minuto. Falta. E aí, o Porto de Santos era um porto que o único granel agrícola expressivo que era embarcado era açúcar. Então, foram dadas, para efeito de viabilidade dessa ferrovia, que era privada, duas concessões, uma na margem direita e outra na margem esquerda do Porto de Santos, para construir terminais de granéis para soja, milho e coisas do gênero. Né? E esses terminais, um é o Armazém 39, na margem direita, e o outro é um terminal que, num sentido, é grãos agrícolas, e no outro é fertilizantes, que é o TGG e o Termag, que ficam do lado de Guarujá. Eu também trabalhei nesses dois empreendimentos aí. Então, vamos dizer, a partir de um determinado momento, nas ferrovias, nós tivemos uma retomada com a Ferrovia do Aço e Carajás, e depois passamos a ter um novo hiato muito longo, para a retomada com a construção da Ferronorte, e depois a Norte-Sul, e depois a Transnordestina. Já no modo rodoviário, depois de uma evolução grande no transporte territorial, o DNR, na época, começou a perceber que o fluxo rodoviário regional encontrava dificuldades de interação com o sistema de transportes urbanos, as vias urbanas rodoviárias. E aí começou a criar programas para vias de alta capacidade nas áreas urbanas e também, eventualmente, algumas obras de contorno e evitar que o transporte de carga pesado chegasse aos grandes centros. O DNR também começou a se preocupar com a questão operacional e um primeiro programa que eles desenvolveram foi para terminais urbanos de passageiro e para o que eles chamavam de rodoportos, que eram pontos de apoio ao longo das rodovias para o transporte rodoviário, que é de percursos imensos, né? Para ter apoio para tanto passageiros quanto para veículos de carga e os seus motoristas, e até para os veículos individuais, né? Transporte individual, automóvel. E aí começou a se falar em terminais de carga rodoviários. Os primeiros terminais rodoviários de carga que eu participei de estudos e projetos para eles foram um no Rio Grande do Sul, em Livramento, na fronteira do Uruguai, por iniciativa municipal, com apoio do DNR, por recursos federais. Participei de um estudo em Salvador para criar um centro de cargas rodoviárias para impedir que os caminhões de grande porte entrassem dentro da área metropolitana. E participei como consultor para uma disputa de um terminal aqui no Rio de Janeiro, num terreno que pertencia ao DNR, que seria concessionado. E aí o sindicato dos transportadores de carga aqui da região se organizaram para disputar a licitação, e isso não deu em nada. Eu acho que esse terreno também não evoluiu. Então, o que se pode dizer é que, em termos de transporte regional, nem os rodoportos, nem os grandes terminais que
estavam imaginados foram produto de um planejamento mais elaborado. Quer dizer, surgiram grandes centros de consolidação e fracionamento de carga sem que eles fossem planejados nas grandes regiões metropolitanas. E, então, terminando aí o transporte regional, na área do transporte marítimo, vamos dizer assim, e fluvial, surgiu o transporte fluvial que já era intenso na bacia amazônica, né? Ele se desenvolveu significativamente em São Paulo, um pouco no Rio Paraná, onde foram feitas reclusas, né? E fora disso, a bacia amazônica e depois no Rio Paraguai. Mas, como eu posso dizer, é um transporte que enfrenta hoje problemas com questões ambientais, que alegam que produzem desgaste nas margens dos rios e coisa do gênero, e ainda não adquiriu o vulto que poderá atingir, né? E no transporte marítimo, além de estruturas portuárias como as que eu citei, as mudanças de legislação favoreceram a criação de terminais próprios para algumas unidades, então algumas indústrias se estabeleceram próximo ao mar, como Aracruz, por exemplo, no Espírito Santo, que tem um porto próprio para exportação de celulose, e que agora está se tornando um porto para utilização de terceiros com novas modificações legais que facultam essa possibilidade. Então, o transporte de contêiner, por sua vez, ele, embora tenha se desenvolvido muito no transporte marítimo, ele, no transporte terrestre, ele vem sendo absorvido maciçamente pelo transporte rodoviário e muito pouco pelo transporte ferroviário. E esse problema prejudica algumas instalações portuárias que ficam fora dos grandes eixos, né, ou dos grandes centros de demanda dos contêineres que são transportados no transporte de comércio internacional. E o transporte de cabotagem, ele, embora sendo concedido o direito a empresas estrangeiras de explorar a cabotagem e tal, ainda não evoluiu significativamente como solução a que eu saiba. Pode ser que se tenha informações melhores, mas é uma oportunidade grande e mal utilizada que nós temos para a nossa economia. Eu acho que aí eu estourei o meu tempo, né? Bom, então, assim, para nós, muitas coisas nós perdemos de coisas que já foram feitas no passado em termos de planejamento no transporte regional. E que eu acho que hoje teriam que ser retomadas. Principalmente porque o Brasil, ele não é um país que tem restrições geográficas importantes. Nós temos um espaço territorial imenso ainda a ser explorado. E obviamente que essa exploração só é possível se você levar de uma forma coordenada e integrada um programa de exploração desse território e a construção de infraestrutura de transporte e integração. Vamos dizer assim, geograficamente o Brasil, quando foi descoberto aí pelos portugueses, ou eles chegaram aqui pela primeira vez,
geograficamente era um espaço geográfico vazio, não tinha economia. Os portugueses, quando chegaram na Índia, encontraram uma economia, havia comércio, havia isso, havia essas coisas. Aqui não havia nada. Então, e o Brasil continua a ter esse caráter. Você continua a ter territórios que são espaços geográficos, que não são economicamente integrados e que não têm função econômica nenhuma, não fazem parte da economia do país. Isso aí é mais de 1/3 do território nacional. Agora, tem as questões ambientais, tem toda essa polêmica aí de como fazer isso sem destruir tudo, sem gerar um cataclismo, não sei o que e tal. Tudo bem, mas hoje se tem conhecimento científico suficiente para se fazer essas coisas direito. E por isso nós podemos abrir mão dessa possibilidade dessa riqueza patrimonial do país. Então, nós precisamos fazer este planejamento, tanto na região já ocupada, em franco desenvolvimento econômico, já com uma economia consolidada e tudo mais, como para essas regiões de expansão, essas fronteiras, usando todos os recursos técnicos e científicos que já detemos, que a humanidade domina e que pode fazê-lo com bastante lucidez. Por exemplo, a conquista da região do Rio Madeira e suas cabeceiras foi uma questão polêmica no início do século XIX, no final do século XVIII, por causa do ouro na região de Vila Bela de Mato Grosso, que deixou de ser uma região expressiva de produção de ouro por causa do isolamento geográfico em que estava. Aí Portugal determinou o governador do Grão-Pará, o Melo Paleta, de ir lá fazer uma pesquisa do meio fluvial, de chegar nessa região a partir da bacia amazônica. Esse troço fica no divisor d'água da bacia do Prata para a bacia da Amazônia. E ele fez um estudo para ir pelo Rio Madeira e desistiu, porque malária, índio, todos esses problemas inviabilizavam manter uma estrutura para vencer as cachoeiras do Rio Madeira, porque teria que se fazer um transporte fluvial até a Cachoeira de Santo Antônio e depois passar por terra e depois fazer um trecho navegável e depois sucessivamente passando todas as cachoeiras do Madeira. Pois bem, nós construímos agora 2 usinas hidrelétricas, uma em Santo Antônio e outra mais a montante, que criaram 2 lagos e nos estudos originais estavam previstas 2 reclusas para poder criar um transporte fluvial que adentraria todo esse território aí. E a nossa ministra do Meio Ambiente vetou a construção dessas 2 reclusas, porque isso geraria um desenvolvimento econômico que destruiria a natureza e tudo mais. Então nós vamos ter embates sérios. Agora, para resolver o problema das cachoeiras de Madeira, no início do século XX, nós construímos a ferrovia Madeira-Mamoré, que foi uma epopeia catastrófica, com um morticínio de gente imenso, mas depois de 3 tentativas se construiu essa ferrovia. E isso se fazia necessário na época por causa do ciclo da borracha. Agora, veja bem, isso tudo são coisas que a história do país viveu e representou sacrifícios humanos e coisas muito sérias. E que hoje nós temos, vamos dizer, domínio científico, inteligência suficiente, competência e uma sociedade muito mais rica, muito mais organizada, muito mais estruturada para fazer isso de uma forma racional, completa e bem feita. Mas não podemos nos omitir dessa. Bom, eu termino aqui. Falou. Muito obrigado, Severino. É bom ter uma perspectiva histórica que nos faça capaz de lembrar o quanto a gente já planejou nesse país. A nossa capacidade de planejamento se esvaiu ao longo dos últimos 30 anos, mas a memória está aí para nos mostrar que já foi diferente.
Eu vou passar então a palavra ao professor Ostílio, mas antes eu queria mencionar aqui o auxílio da Associação dos Funcionários do BNDES e da Associação dos Funcionários Aposentados do BNDES, que são os apoiadores desse evento, e passo então a palavra ao professor Ostílio, 30 minutos. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite ao Instituto da Brasilidade. Boa tarde a todos. Na minha opinião, esse encontro ele já estava precisando de ser realizado, né? Alguém deveria ter pensado em algo nesse sentido, na medida em que, não puxando para tão longe assim, a gente tem vivido algumas situações no nosso país que demonstram a urgência em se tratar com mais seriedade, com mais importância, talvez seja o melhor termo, a questão da infraestrutura de transporte do país. Em maio do ano passado, vai fazer um ano, nós tivemos uma greve de profissionais do transporte rodoviário, os caminhoneiros, e os 10 dias em que eles estiveram paralisados resultaram em reflexos para a economia do país, que medidas, por quem entende dessas medidas, eu acho que talvez tenha sido um pouco exagerado, mas enfim, eu não tenho elementos para comprovar isso, levaram a, nos dias de greve, a uma crise de desabastecimento, de mobilidade. Enfim, o país parou durante esses 10 dias e naturalmente houve reflexos econômicos, sociais, enfim, houve uma perda muito grande por essas paralisações. De prático, desde então a gente não viu nada, né? Poucos dias depois dessa paralisação veio a Copa do Mundo, então o assunto se tornou velho, ninguém lembrou mais. Depois acabou a Copa do Mundo, o Brasil saiu no meio, mas já estava se falando da eleição, de novas perspectivas para o nosso futuro, de mudanças necessárias e tal. E aí o assunto que deveria ter sido um dos assuntos mais dominantes das discussões foi substituído pela insanidade das disputas ideológicas que a gente está assistindo até agora, depois de terminadas as eleições. O Brasil não está sendo pensado seriamente, né? A revista Época dessa semana, ela mostra uma reportagem muito interessante sobre a muito provável nova greve dos trabalhadores do setor rodoviário, que está sendo, e que houve uma prévia, uma pequena trailer dessa possibilidade há uma semana atrás, quando a Petrobras elevou o preço do óleo diesel e o presidente teve que intervir. Enfim, não vamos julgar se a intervenção foi boa ou ruim, porque ela ainda não produziu todos os efeitos que poderia produzir, mas enfim, mas a discussão não entra no aspecto que é como é que a gente vai deixar de ter esse tipo de problema daqui para frente, né? Nós não podemos ficar reféns com toda a consideração que se deve ter para esses profissionais, por falta de estudos, de investimento, de interesse. Eles se tornaram essenciais e vitais para a economia brasileira. Sem eles, as coisas os fluxos de transporte não se realizam no país. E querer penalizá-los por uma remuneração que não cobre os custos é simplesmente condenar a debacle total a questão do transporte. Então a gente tem que pensar outras soluções e ter que administrar esse problema enquanto o Brasil for dependente nos seus fluxos internos de transporte, principalmente, desses profissionais. E por que isso aconteceu, né? Eu não vou entrar tanto na parte histórica quanto o Dr. Severino entrou, mas na realidade o Brasil, muito antes do regime militar, já tinha sim um planejamento racional de transporte que era adequado para o que era o Brasil na época. Vamos falar do pós-guerra, vamos falar do anti-guerra também. Antes da guerra era a cabotagem. Era a cabotagem que permitia a ligação das diversas regiões do país, e malhas regionais formadas por muitas ferrovias permitiam a entrada do território, tanto para produtos que eram importados quanto para produtos que eram exportados. E a gente tinha importação e exportação interna entre as regiões feitas pelos portos, né, e pela navegação de cabotagem. Isso teve
Isso foi, assim, funcionou muito bem até a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, caiu-se na real, como se diz hoje. Houve os bombardeios alemães aos navios brasileiros que faziam esse serviço e pós-guerra se teve que pensar a interiorização dos transportes, como mudar esses fluxos que dependiam também essencialmente da cabotagem, não havia outras ligações internas, fazendo com que de norte a sul e de leste a oeste a gente pudesse ter ligações internas. Havia também questões de viés político, como a possível invasão de alienígenas, que poderiam trazer um outro regime não democrático para o nosso país. Então era necessário entrar para o interior realmente e ocupar o interior, tanto do ponto de vista da economia, quanto também como uma estratégia sociopolítica. Mas enfim, então isso tudo foi planejado, não foi feito em cima da perna, foi feito com planejamento, foi feito com método, foi feito com critério. Isso se perdeu a partir dos anos 70, porque a lógica do rodoviarismo, que muitos criticam, e eu vejo essa lógica como uma mais razoável para aquela ocasião, o petróleo era barato, o Brasil tinha crédito fácil, inclusive recursos internos para tocar, as rodovias são muito mais baratas e fáceis de projetar e construir do que as ferrovias, que estavam em petição de miséria, tinham acabado as famosas concessões das ferrovias inglesas, americanas, etc. E elas voltaram para as mãos do governo brasileiro numa situação de degradação muito grande, e que levaria tempo para recuperá-las e elas voltassem a ter a função, ou mudasse a sua função, como os estudos econômicos da época demonstraram. Nós tínhamos ferrovias que não tinham mais nenhuma razão econômica de existir, por isso que elas foram erradicadas. Mas ninguém construiu ferrovias onde elas precisam hoje. Não houve planejamento para fazer isso depois. Porque as rodovias chegariam primeiro e depois, em etapas sucessivas, se faria vamos dizer assim, a evolução natural para modos de mais capacidade, onde os fluxos de maior densidade, maior volume, são mais bem transportados. Mas a gente não fez nada disso. A partir dos anos 70, quando eclodiu a crise do petróleo, essa situação que era extremamente favorável, ela se tornou completamente desfavorável. E ao se tornar completamente desfavorável, o Brasil entrou num processo de crise econômica, os empréstimos que eram baratinhos passaram a ser bem carinhos, né? E os prazos para vencimento das dívidas que eram bem longos passaram a ser bem curtinhos por causa do risco que havia da nossa economia não ter condições de fazer frente a isso. E nós passamos aí uns bons 20 anos vivendo a crise no dia a dia. A crise acabou graças ao surgimento de um grande consumidor de produtos primários, que é a China. A China resolveu dar um salto social e econômico absurdo, e eu acredito que isso não vai acontecer de novo, o que aconteceu entre as décadas de 90 e 2000, e isso permitiu que a nossa economia tivesse novos desafios e tivesse um mercado bastante absorvente do que nós tínhamos para oferecer. Isso não vai acontecer de novo. A China agora está entrando no processo mais de manutenção do seu processo de evolução econômica do que dar um salto como deu naquela ocasião. Então a gente não conta mais com a China. E o que a gente fez? A gente perdeu a ocasião propícia, que foram os 20 anos de crise para fazer um planejamento sério de retomada de projetos, planos, enfim, que levassem a que a nossa infraestrutura de transporte, no momento em que fosse necessário suprir de forma eficaz e eficiente as nossas necessidades, as necessidades do comércio internacional que explodiu, né? Não só por causa da China, mas a própria constituição de blocos econômicos, de competição entre esses blocos econômicos, exigiria infraestruturas mais eficientes, não só eficazes, mas também eficientes. A gente não fez nada. Os nossos empreendedores, os industriais, a agroindústria, o agronegócio, eles estudaram e se prepararam para essas mudanças no comércio globalizado.
mas infelizmente quem era o responsável pela infraestrutura do país, no caso sempre foi no Brasil o poder público, isso não aconteceu, a gente perdeu essa oportunidade. Então agora nós temos dois problemas: a gente não consegue ser competitivo e não consegue resolver os problemas internos de fluxos de transporte no nosso país, né? E como é que a gente vai resolver isso? Eu não vejo com muito otimismo. Por quê? Vamos pegar o caso das nossas ferrovias e rodovias, né, que são os transportes terrestres que a gente tem. Depois a gente pode falar dos outros modos de transporte. As nossas ferrovias, nós temos cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, mais ou menos 5/6, né, disso daí, né, 25 mil sobre 30, são vias, pode ser que eu esteja enganado com a quilometragem, mas são vias em bitola métrica, né? A bitola métrica ela existiu no mundo inteiro ao longo do século XIX, porque é uma bitola que permite projetos mais, para quem pensa um pouquinho de projeto de traçado de estradas, né? Permite que a gente consiga acompanhar melhor o terreno natural, não faça tantas obras, né? A gente segue mais ou menos as linhas de menor resistência e raios menores, né? Curvas de menor raio, né? E rampas maiores, enfim, permitia, era mais fácil de se projetar e construir e, portanto, operar os sistemas de transporte, as ferrovias com esses traçados. Oi? Os ingleses eles definiram a bitola métrica como uma bitola colonial. No Japão fizeram também tudo em bitola métrica. Pois é, mas tinha uma certa lógica. Para a gente vencer aqui a Serra do Mar, não teria como, na ocasião, a gente fazer ferrovias de bitola de 1,60 m, porque não existia tecnologia para isso. Era lombo de burro e o capataz batendo no ombro dos escravos, né, que vai fazer a construção. Então, um engenheiro de obra ferroviária na época era mais ou menos isso, né? Você andava com o revólver, um chicote do lado. Então, isso funcionou bem. E não se pode negar. As ferrovias funcionaram bem no Brasil até o final dos anos 30, 40, quando entraram no processo de degradação. E elas se tornaram absolutamente anacrônicas, elas já não são nem obsoletas, elas são anacrônicas, elas serviram para isso daí. Mas a gente quer fazer com que esse tipo de ferrovia continue sendo a ferrovia padrão brasileira. Ah, não, mas agora tem que fazer ferrovia de 1,60 m, porque as normas, não existe norma que obriga a ser 1,60 m. Eu tentei achar onde é que estava isso, não encontrei nenhum documento oficial que obrigue. Na verdade, existe uma recomendação que se façam projetos em 1,60 m. 1,60 m é ótimo, a gente tem mais estabilidade para os veículos, maior capacidade de carga, enfim. Mas as obras serão mais caras e também a gente vai ter que desenvolver uma tecnologia toda própria para a produção do material rodante, né, dos veículos, porque só vai ter ferrovia de 1,60 m no Brasil. Não tem outro país no mundo que tem 1,60 m. Então, a gente tem que rever esses critérios. Mas, enfim, o maior problema é manter e tentar tornar viável uma rede ferroviária absolutamente anacrônica. As ferrovias não estão onde devem, estão onde não precisa mais. Essa é a verdade. Então não tem como a gente tornar isso razoável. Para não dizer que não houve planejamento, na realidade a Ferrovia Norte-Sul, ela nasceu mais de uma visão, vamos dizer assim, do Paulo Vivaco, o engenheiro Paulo Vivaco, né? Pois é, que é o presidente da Associação Brasileira de Engenharia. Então, o engenheiro Paulo Vivaco teve essa visão, acho que publicou alguns trabalhos a respeito disso e foi nomeado, inclusive, presidente da empresa que foi encarregado de fazer o projeto da Norte-Sul. Eu participei do projeto da Norte-Sul, projetei 22 quilômetros lá onde é o Tocantins. E eu me convenci, indo lá fazer o projeto, de que a ferrovia tinha, assim, na época, uma importância econômica justamente nos fluxos internos. Eu passei um dia, uma hora mais ou menos, no fim de tarde, que a gente não tem como trabalhar depois que o sol se põe, no meio do trecho, contando os caminhões de uma empresa de transporte rodoviário que era muito importante na ocasião, quem é do meio talvez se lembre, que era de Gregório. Ela fazia o transporte na Belém Brasília de caminhões baú, na época não tinha container,
E aí eu contei uma hora, acho que umas 20 ou 30 carretas da de Gregório subindo a Belém Brasil. Até porque a gente estava bem em frente a Belém Brasil. Ora, 20 a 30 carretas dá um trem de 15 vagões, já dá para justificar uma ferrovia. Porque eu só contei da de Gregório, não contei das outras. Eu marquei só da de Gregório para contar. Se você somar tudo, não dá um trem. Não, 15 vagões dá um trem, não dá um trem de 300 vagões, que isso é outra história, se a gente vê se vale a pena ou não. Um trem da Ferronorte com tração dupla, ele substitui 400 carretas. Diga nada. Tá bom assim? Bom, depende muito também do traçado, depende da randa, É a mesma condição geométrica. Bom, mas enfim, na época eu me convenci, pode ser que eu esteja errado até hoje. Mas a lógica da Norte e Sul, ela tem uma certa lógica, porque ela é um tronco longitudinal e as novas ferrovias que têm sido previstas também dentro. Sempre é bom lembrar que o perfil da Norte e Sul também não foi o perfil da integração nacional. O perfil da Norte e Sul, ela hoje está dentro de uma, assim séria, melhor dizendo, dentro de uma perspectiva de corredores de exportação que existe desde os anos 60, ou até antes, dos anos 50, que havia os planos diretores ferroviários. Tem um livro sobre isso que menciona a lógica desses corredores de exportação. E aí, então, a gente tem a Transnordestina, que é uma transversal, a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é uma transversal, a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é uma ferrovia transversal, a própria Ferroeste, e aí outras ferrovias mais para o sul, que já não são tão extensas quanto quando a gente tem o Brasil alargando um pouquinho mais para chegar no Centro-Oeste. Mas, de toda sorte, são grandes eixos ferroviários. Ninguém está pensando nos eixos ferroviários locais ou regionais, né? Porque a lógica é essa, de corredores para exportação, corredores para escoamento de minério. Bom, o transporte hoje ele tem que ser pensado de maneira absolutamente sistêmica, senão a gente vai perder a oportunidade de ser competitivo. Então, rodovias, ferrovias, portos e navegação têm que ser pensados de maneira sistêmica. Perdão, acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada, vou tentar recuperar. As ferrovias, elas no mundo inteiro se tornaram mais rentáveis a partir da sua inserção em sistemas, em processos intermodais. E por que elas se tornaram mais rentáveis no mundo inteiro? Porque se inventou uma caixinha maravilhosa, que se você colocar o que couber dentro dessa caixinha, você trata todo o transporte de carga de maior valor, que é a carga geral, aquela carga que não tem padronização de volume, de tamanho, de dimensões, mas se couber dentro daquela caixinha, é tratado igualzinho, né? Que é o container. Essa caixinha é o container, que é a grande dimensão, né? Pois é, mas eu estou falando da caixinha porque não se dá tanta importância assim para ele. Então, o container, ele tem sido a bola mestra de um transporte mais eficiente, porque se usa todas as melhores características dos diversos modos de transporte como uma possível solução, é uma opção entre várias, para uma determinada cadeia de transporte. E por que as ferrovias saem ganhando nisso? Porque a ferrovia, durante muito tempo, foi condenada, né, a partir de um determinado período em que as cargas de maior valor não tinham o seu tratamento adequado pelas empresas ferroviárias, que eram mais empresas de tecnologia do que de serviço de transporte, isso no mundo inteiro, né? O ferroviário é um sujeito difícil de querer fazer transporte, ele gosta muito de brincar de ferrorama. Então, esse já é um problema que eles têm que superar. Mas superaram, se tornaram empresas de transporte, e a intermodalidade, quando eles estavam pensando em ferrorama, só conseguia transportar aquilo que só podia ser transportado de ferrovia mesmo, que é granéis de baixíssimo valor agregado, como minérios, grãos do agronegócio, enfim, produtos da indústria básica, como cimento, enfim, produto desse tipo, que para ser transportado tem que ser transportado em grande quantidade, mas que a remuneração para dar lucro não é tão grande assim.
as ferrovias com contêiner puderam dar o mesmo tratamento que elas... Para fazer isso, então, para transportar em grande volume, pela economia de escala que isso permite, a gente tem terminais especializados para esse tipo de granel. Então, você tem terminal de minério, terminal de soja, enfim, né, com silos, etc., para fazer esse transporte. É um negócio que funciona igual um reloginho. Outra coisa que o ferroviário adora, trem unitário correndo de uma origem até o final. Se tiver qualquer coisa no meio do caminho, já complica a vida para ele. Eu posso falar porque eu passei a minha vida inteira trabalhando em ferrovia, antes de ir para a universidade. Comecei lá na Ferrovia do Aço, inclusive, como residente. Então posso falar porque eu fiz parte desse time aí. Eu fui superintendente de projeto da Ferrovia do Aço. Por isso que eu falei que eu deveria ter conhecido meu pai. Meu pai era da Figueiredo Ferraz. Tá. Então, voltando então, e a intermodalidade, ela precisa de equipamentos tão padronizados, usa equipamentos padronizados para mexer com os contêineres, fazer a movimentação dos contêineres, e os trens podem ser trens unitários também, né? Ou seja, compostos de um só tipo de caixinha, que é o contêiner, e fazendo em terminais especializados em contêiner, só que com uma rentabilidade muito maior. Então, elas descobriram isso aí e tem se tornado ferrovias muito, muito rentáveis. No Brasil, a gente não tem isso e nem tem perspectiva de que isso aconteça daqui para frente. Por quê? Porque nós já temos aí um lobby formidável das empresas, atuais empresas concessionárias, querendo já, com antecedência de 10 anos, renovar os contratos de concessão por mais 30. Ou seja, nós não vamos ter condições de mudar o que está, tem que mudar a matriz de transporte, precisamos ter uma matriz de transporte mais equilibrada. Minhas palavras, isso é uma tremenda besteira, porque matriz de transporte equilibrada, medida em tonelada, quilômetro transportado, é medida de trabalho, gente. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer trabalhar igual. Esse é o objetivo. Não se mede nem energia gasta, a economicidade do uso da energia, com essa maldita unidade criada de tonelada e quilômetro transportado. O que a gente tinha que ter era a medida de quanto que economicamente cada modo de transporte contribui para a riqueza do país, né? Produto interno bruto. Eu tinha uma projeção para fazer, eu fiz essas continhas assim há algum tempo, não consegui atualizar, mas está nas contas nacionais, a gente consegue ter a representatividade do transporte ferroviário em termos econômicos e em termos físicos, que é o trabalho, né? No trabalho faz 30%, hoje chega quase 30%, no econômico não chega a 8%. Por quê? Porque é mal utilizado. Então, a gente precisa, e é isso que vai continuar acontecendo nos próximos 40 anos. Por quê? O dono da ferrovia é o dono do minério, de um lado. O outro dono da ferrovia é o dono do agronegócio, né? Então, tem pessoal do agronegócio que está lá no sul e tem pessoal do minério que está no norte. É isso que são as ferrovias no Brasil, hoje em dia. E se a gente não pensar de forma diferente, se a gente não colocar em xeque esse modelo, nós vamos passar mais 40 anos exatamente do jeito que a gente está, dependendo do caminhão e botando a culpa no caminhoneiro. O transporte de cabotagem, o documento de planejamento, para dizer que não teve planejamento, tem um negócio que foi publicado em julho do ano passado pelo governo que antecedeu o atual, que chama Plano Nacional de Logística. Eu não li com muito detalhe, mas fui lá ver quais são as perspectivas. Foi um estudo que pegou os estudos precedentes do PNLT de 2007 para frente. O PNLT foi um trabalho sério. Assim, há críticas que podem ser feitas? Mas foi um trabalho feito seriamente, porque ele é feito, até no caso brasileiro, ele tem uma evolução em relação a todos os métodos anteriores de estudos de viabilidade técnica e econômica, que foi de tratar o transporte como um elemento do processo logístico. Ou seja, os custos do transporte, eles eram uma parte dos custos que na época se chamava de custo Brasil. E isso foi considerado nos estudos do PNLT. Se foi bem feito, se a coisa foi a mais bem feita possível, aí a gente tem que ter também que considerar a qualidade dos dados que existem para a gente trabalhar. A gente não sabe quanto que se transporta no Brasil. Não se tem a menor ideia de quanto se transporta no Brasil. O ferroviário a gente sabe porque passa pelo porto, passa pela ferrovia, que é um sistema fechado. No aéreo, passa pelo aeroporto, que também a gente tem como controlar a passagem.
No aquaviário eu já falei, mas o transporte rodoviário de carga ninguém sabe absolutamente nada. Então a gente não sabe se os caminhoneiros estão com razão ou não, porque a gente não sabe nada, não se tem um dado sobre como é que é a movimentação de cargas no território brasileiro. Os fluxos internos de carga ninguém sabe. O Ministério dos Transportes, agora o Ministério da Infraestrutura, a bem da verdade, começou um trabalho interessante, foi o Plano Nacional de Contagem de Tráfego, há uns 3 ou 4 anos atrás, em que em alguns postos de contagem haveria a parada de alguns veículos de transporte de carga, e aí haveria, por amostragem, uma entrevista com os condutores. E aí se verificaria os conhecimentos de transporte, com isso se teria peso transportado, origem e destino desse peso, mas numa proporção que os dados ainda seriam muito incipientes, mas seria pelo menos alguma coisa. Fora isso, não se tem absolutamente nada. Então, como é que a gente pode imaginar, ter argumentos para uma mudança em relação à matriz econômica dos transportes, se a gente não tem nenhum elemento nem para começar, e não tem ninguém interessado em fazer isso? Não se entrou nessa discussão. Então as perspectivas, assim, do meu ponto de vista, são bastante sombrias em relação a isso. Eu não vou me alongar muito, porque é bom que a gente deixe mais espaço para a discussão, e depois, quando a gente falar do transporte de pessoas, a gente também vai ter a oportunidade de também colocar o dedinho em algumas feridas que são bem sensíveis do nosso transporte. Tá? Muito obrigado. Eu acho que eu vou começar também colocando esses dedos na ferida e falar um pouco das questões de mobilidade urbana, que eu acho que são inerentes ao debate, e para falar de um transporte mesmo sob um viés socialmente justo, economicamente viável, ambientalmente sustentável. São esses 3 eixos que a gente lá na Casa Fluminense trabalha essa perspectiva da mobilidade urbana. Eu sou o Vitor Miresse, sou economista também, me formei ali com o Patrick na UFRJ. Estou contente de estar aqui assim, pelo convite também, já agradecendo, e para fazer só uma referência de que o Lessa, né, quando ele foi falar em Realengo, que é da onde eu sou, foi que me despertou assim, um pouco do olhar sobre aquele economês ali, me pareceu uma língua interessante de ser aprendida. A partir dali eu acho que eu começo a olhar a economia, sobretudo com as perspectivas que eu trazia a partir da minha vivência como estudante da URCA, morador de Realengo, né? Então, essa distância diária ali que eu perdia no deslocamento foi tema da minha monografia, foi tema da minha dissertação também. Eu passava 1h30 no trem, aí essa conta colocada no ano, são 30 dias ali que eu passava dentro do trem, então você coloca 1h30, 3 horas, né, por dia dentro do trem. No final do ano eu tinha um mês. E até um grande amigo nosso, falava que se eu vinha sentado no trem eu conseguia assistir a primeira aula, né? Se eu viesse em pé no trem eu dormia na primeira aula. Então ele sabia quando eu vinha sentado ou não. Eu acho que a partir desse olhar, assim, de trazer para a economia ali em 2005, 2006, essa perspectiva de um estudante universitário suburbano, periférico, acho que era imprescindível para a gente tratar o tema com mais amplitude, para dar mais alcance a esse debate. E aí eu, achando que de Realengo eu tinha, né, um tempo muito longo, comecei a estudar e fazer as pesquisas com o censo ali, né, de 2010, já olhando para a monografia, de que tinha o município de Japeri, aqui na região metropolitana, que, né, a última estação do ramal, para quem olha daqui da central para lá, a primeira estação para quem é morador de Japeri. E esse morador levava 2h30, então se eu colocasse naquela conta, ele passaria 50 dias do ano dele no transporte. Então a partir daí que eu vi, acho que a gente precisa estar olhando para um recorte geográfico,
ainda maior, né, do que eu trazia ali, e como é que a gente ia colocar isso na universidade pública, né, com todas as contradições que ela tinha, pouca adesão desse debate. E esse indicador de tempo de deslocamento, a primeira vez que ele aparece no questionário do censo é justamente em 2010. Então, não se tinha, isso não era uma pauta, né? Não era um ponto. A PNAD já fazia com amostra, mas o censo foi o primeiro a trazer o universo, né? E ele dizia outro indicador também. E aí eu estou falando aqui bastante do censo para a gente, assim, usando o espaço do seminário também para a gente entrar em defesa dele, com os riscos que ele está correndo, da redução desses indicadores. Então, como para mim a ampliação do questionário foi muito importante, não só para eu me ver pautado na universidade, na economia, enfim, mas para que as políticas públicas pudessem também dar conta de mais gente, né? E aí no censo também a gente viu lá que tinham 2 milhões de pessoas que faziam esse trajeto em direção ao centro do Rio diariamente. E curiosamente é o mesmo número que vai para o Réveillon de Copacabana no dia 31. Então a gente diz que tem lá na Casa Fluminense, a gente usa essas linguagens, né, traduzindo esse economês, mas que tem um Réveillon todo dia acontecendo na cidade. E ele não é necessariamente festejado, comemorado, mas que não parte de uma escolha, né, das pessoas para se dirigir ao trabalho, mas também aos hospitais, à escola, enfim, à universidade, como foi o meu caso, justamente por uma concentração territorial dessas oportunidades. Então, 2 milhões diariamente, e a gente entendeu então uma mobilidade também sobre esse viés da descentralização das oportunidades, das centralidades econômicas, né? No debate passado veio o Vicente Loureiro, né, que participou bastante da construção da Câmara Metropolitana, desde lá da Fundrem e agora nessa nova arquitetura ali da Câmara. Mauro Osório e a Tainá também trazendo então as perspectivas, né, de políticas públicas que, por exemplo, a Tainá mostrou vários mapas aqui, várias fotos sobre as políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que levavam moradia ou habitação para espaços periféricos, como em Japeri tem alguns condomínios lá. Mas não levou a cidade, né? Não levou as oportunidades. Então, assim, a gente constantemente replica esse modelo de desenvolvimento que é concentrador. O Rio de Janeiro tem uma particularidade nisso, né? A história da capitalidade, e de entender assim, os investimentos muito concentrados, sobretudo por quem toma a decisão desses investimentos, né? Em geral, eles atendem a uma área específica da cidade, uma área turística da cidade, uma área onde os próprios tomadores de decisão habitam. Então o interesse está muito voltado ali. O que a gente fez e faz na Casa Fluminense diariamente é justamente olhar para esse debate dessa forma, entender que mobilidade é mais que transporte, né? Entender essas centralidades, reforçar ali de novo o Vicente, a fala do Vicente sobre o plano diretor metropolitano, também imprescindível. Então, olhar para essa escala da metrópole, na mobilidade, também imprescindível para além das fronteiras municipais, né? Meu bairro é ainda dentro do município, mas certamente a questão ultrapassa. Os bairros desses 2 milhões, eles vêm de 2 milhões de pessoas, eles vêm desses 21 municípios que compõem a região metropolitana. Esses dados, esse ponto, a gente traz, faz mapas, constrói propostas em cima deles, diversas linguagens. Eu trouxe aqui o almanac da agenda, que a gente varre as políticas públicas ali de 10 anos para trás, olhando um pouco do que foi inaugurado, instituído, a partir pensando em infraestrutura, mas pensando também na vida dessas pessoas. Constrói diversas linguagens, né? Um jornalzinho um pouco mais, com uma linguagem ainda mais popular, né? Para falar de um tema super complexo. Aí os recortes de raça e gênero também, para falar
ainda da minha experiência lá na economia, quando a Júlia, também outra pesquisadora querida, faz também um recorte para gênero. Então vamos estudar mobilidade, vamos olhar o tempo que as pessoas gastam e vamos olhar para o recorte também de gênero. Então a perspectiva do acesso, do assédio, aparece nesse debate sobre acesso. As perspectivas de raça que a Tainá trouxe aqui, como é que as periferias são muito mais compostas por negras e negros e que estrutura que a gente tem lá muito mais degradada, e isso a gente trabalha constantemente para mostrar que isso não é coincidência, né? Na história desse país, né? A história não conta, como a Mangueira colocou bem no carnaval vitorioso desse ano. E aí a gente, trabalhando com todas essas lentes, assim, e atraindo mais elas, porque a gente faz uma série de encontros como esse, faz fóruns nos municípios, faz plataforma online para receber ideias, demandas, propostas, enfim, e consolida isso tudo numa agenda. A cada ano eleitoral a gente promove uma atualização dessa agenda, que agora tem o nome de Rio 2030, Agenda Rio 2030. Ela tinha o nome de Agenda Rio 2017, justamente para a gente olhar para as Olimpíadas e como que as Olimpíadas, com essa janela, como janela de oportunidade de investimento, elas também ressignificaram esse modelo concentrador para cá, para o Rio de Janeiro, né, investindo novamente nas áreas que já tinham investimento. Um número para a gente aqui falar, como economista também, pensando o orçamento disso, a gente teve uma expansão do metrô na área mais abastada da cidade, na Zona Sul Barra, que custou 8 bilhões de recurso público, 8,5 bilhões, isso com os dados ali de 2015, quando a gente faz esse infográfico, dados das concessionárias, 2017, e na Supervia, que atende 12 municípios, 600 mil pessoas diariamente, já foi muito mais antigamente, mas com 1 bilhão. Então a diferença ali de 7 vezes mais para atender um modal que serviria a 6 vezes menos pessoas, né? Então é sobre essa prioridade do investimento na história, e a gente faz isso numa rede nacional, chama Mob Cidades. Então eu estou contando aqui um pouco mais de Rio de Janeiro, mas essa é um grupo nacional que se dedica à análise do orçamento público para a mobilidade. Uma série de questões de transparência aparecem nesse debate, mas a gente tem como marco ali justamente a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi implementada ali a partir de 2012 e que coloca a hierarquia desse investimento, os transportes ativos, né? Enfim, caminhabilidade, bicicletas, os coletivos, ônibus, trens, barcas, enfim, como prioridade de investimento nessa ordem, para a gente não continuar dando prioridade aos transportes individuais motorizados. Então a política nacional tem um pouco desse viés ali de 2012, 2013, a gente tem as manifestações de junho que trazem a tarifa como pauta e o transporte de uma maneira geral como ali mobilizador daqueles movimentos. Em 2015, a gente tem aprovado o transporte como direito social básico na Constituição de 88, então revisando o artigo 6º, né, ao lado ali da habitação, alimentação, saúde e transporte é um direito social básico a partir de 2015. E as discussões que a gente faz nesses grupos nacionais e aqui localmente, na região metropolitana do Rio, passam, por exemplo, por questões de uma comparação com o Sistema Único de Saúde. Então o SUS ali, como é que a vinculação orçamentária que a educação e a saúde têm, promovem um debate que não para na transparência e não para como a gente teve que parar em algum momento para falar de transporte, porque não tinha o acesso às informações, como é um serviço público, mas é concedido, né, para a iniciativa privada. A gente, esse debate sobre transparência dos dados, ele
ainda mais urgente, mais premente, né? A gente tem um serviço que é público, mas não é como a saúde e a educação, que são gratuitos. A gente tem um pagamento de tarifa para se deslocar com os transportes públicos, coletivos, enfim, das cidades. Então, a partir disso, acho que a gente constrói ali, e aí já falo dessa última publicação, também não vou me ater tanto, mas para pensar que justamente nessa perspectiva de transparência, pensar o financiamento da mobilidade também é imprescindível a partir dessa construção, de olhar para os orçamentos. Enfim, a gente tem aqui a tarifa sendo um dos principais, na verdade, a principal variável componente da receita do sistema. Então, a tarifa, é o pagamento da tarifa, e aí seja ela por subsídio, gratuidade ou vale transporte, mas a tarifa, e a gente tem ali 60% que é de pagamento mesmo, né, da nossa informalidade no mercado de trabalho, pagando o sistema. Então, a política nacional também traz o debate de como pensar o financiamento desse sistema de outras maneiras, e aí, enfim, tem algumas experiências, umas mais exitosas, outras menos. Por exemplo, a CID, né, o Imposto sobre Combustíveis, do recurso que for obtido a partir dessa taxação ser revertido para transporte público coletivo. Então, ali, dirimindo um pouco do ônus, né, que o automóvel tem nas grandes cidades, sem demonizá-lo, porque certamente para garantir acesso e para fazer escolhas nos subúrbios e nas periferias, o carro foi um grande atrativo. E acho que fazer escolhas é um tema de um economista que a gente gosta bastante, que é o Amartya Sen, que é o economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel, né, um dos inventores ali do IDH, que ele fala que quanto mais um território é mais desenvolvido na medida que as pessoas que o habitam fazem escolhas, né? Então, sobre essa perspectiva de fazer escolhas sobre o seu modo de vida, sobre como se deslocar ou até não se deslocar e trabalhar próximo de casa, do que a gente trata. Como a gente endereça essas questões, enfim, a gente faz uma perspectiva de incidência bastante forte lá com os nossos materiais também. Então, no Metropolitano é um espaço que a gente tem usado bastante, inclusive a governança metropolitana que foi aprovada na Alerj em dezembro, último dezembro de 2018, ela é a primeira bandeira que a gente levanta aqui nessa agenda, a agenda das eleições de 2018. Ela tinha 40 propostas que a gente fazia aqui, tem o eixo inteiro de mobilidade, mas a primeira proposta que a gente fazia sobre a política metropolitana e como ter um espaço, uma instância de poder, né, que a partir também de 2015 o Estatuto das Metrópoles cobra isso com rigor. Mas a gente teve então aqui no Rio de Janeiro aprovada essa governança, que é essa instância, essa autarquia ali entre o governo do estado e as 21 prefeituras, para justamente fazer essa costura de temas que são que rompem, né, com a fronteira administrativa de um município só. Eles precisam ser tratados de forma cooperativa, consorciada, enfim, nessa instância. Então, a partir da agência metropolitana, a 1.1 aprovada para a mobilidade, a gente tem uma série ali de 5 propostas, desde a estruturação de um sistema mais integrado, enfim, a criação de um observatório que faça essa reunião desses atores que tomam decisões e que são usuários dos transportes, das reguladoras, enfim. Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, priorizar os transportes ativos frente ao individual motorizado, dar aos trens metropolitanos a qualidade de serviço do metrô, uma pauta que eu já falei, e aí finalmente a 3.1 licitar o bilhete único e as tarifas de transporte. Com essa primeira, que é a pauta do jornalzinho, como eu encerro,
a gente tem de fato um desafio enorme com relação ao monopólio dos dados, por exemplo, que são acessados, porque a concessionária ela fica com os dados da bilhetagem e é repassado para o Estado, enfim, um número de passageiros que se tem utilizando o modal. Então a gente cobra ali a transparência e necessidade e acha que a licitação, porque o serviço de bilhetagem ele não tem contrato, não tem uma licitação prévia, né, para operação. Então a gente entende ali, Casa Fluminense, a rede de parceiros que constrói, assina esse boletim, essa agenda conosco, de que é um passo interessante fazer essa discussão a partir da licitação, pelo menos da gestão da operação da bilhetagem, né, do bilhete único, e atribuir mais aspectos de controle externo e controle social à gestão dos recursos que estão sendo alvo de transações ali econômicas do dia a dia dessa população aqui de 12 milhões de pessoas e que 2 milhões acessam a antiga capital do país diariamente. Acho que são esses os temas assim, que eu queria trazer para a pauta. Então a gente segue, né, pedindo transparência nos custos, na tarifa, querendo entender como é que financia melhor esse sistema, né? Desde a revolta do Vintém já trazia esse mesmo mote. Em 2013 a gente teve uma ressignificação ali dessa luta, né? De que era uma luta por um direito social básico hoje instituído. Era isso.